Neste vídeo eu vou mostrar as 7 funções mais importantes aqui do Excel. As funções atualizadas, inclusive. Se você tiver a versão mais antiga ou mais nova do Excel, você vai conseguir acompanhar esse vídeo. Eu me chamo Fábio Meira e seja muito bem-vindo ao canal Excel Extreme. Então eu vou mostrar aqui, são 7 funções, tá? A primeira delas, que eu vou mostrar, a função soma. Talvez você já conheça bem essa função, mas tem uma dica aqui importante. Aqui eu tenho uma planilha onde tem alguns produtos, tá? Então, esses produtos foram vendidos em 3 diferentes formas, tá? Através de loja física, representante ou e-commerce. E eu preciso somar esses produtos, né? Ou seja, eu quero saber quantos mouses foram vendidos, teclados e assim por diante. Então, para isso, eu vou utilizar a função soma, tá? Como que eu faço isso? Eu posso fazer de várias formas. Eu posso digitar igual soma, pressiono Tab, e aí eu vou passando os argumentos. Uma forma interessante é você selecionar, ó, clica, segura e arrasta, certo? Até essa célula aqui, e-commerce, tá bom? E aí você fecha o parênteses, pressiona Enter. Pronto. Eu acabei de executar a primeira soma e arrastar com alça de preenchimento dando um duplo clique. Pronto, já somei todos. Outra forma de fazer isso é você selecionar uma célula apenas, segurar a tecla Alt igual. Quando você pressiona Alt igual, automaticamente ele vai verificar as células ao redor e ele entendeu que à esquerda possuem valores. Então ele sugere estas células e é justamente o que eu quero. Pressiono Enter. Outra maneira, seleciono todas as células onde eu preciso obter a soma, seguro a tecla Alt igual e consigo também obter as fórmulas, tá? Pode ver que ele automaticamente criou a fórmula soma para cada uma delas, tá ok? Posso selecionar também, vou apagar, posso ainda deixar selecionado, e aqui na guia página inicial, no grupo edição, tem esse botãozinho aqui, ó, de autossoma. Quando eu clico na seta, eu tenho outros tipos de funções, só que o principal é esse daqui, soma. Quando eu clico aqui, ou apenas clico nessa parte do botão, ele faz a mesma coisa. Então, olha que interessante aqui, ó, clico na setinha, posso clicar aqui, ou coloco o mouse, ele já mostra Alt igual, tá bom? Então, esse é um formato. Então, agora eu vou mostrar a função soma-C. Né? Como o nome já diz, é possível somar com uma condição, ou seja, você vai somar C coincidir com o parâmetro, o argumento que você estiver passando. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma planilha onde tem alguns vendedores de estados e cidades diferentes. E cada vendedor teve um resultado, ou seja, teve um valor de vendas específico. Então, o meu objetivo aqui vai ser somar, por exemplo, por estado. Eu quero somar todos os vendedores de São Paulo, eu quero saber em São Paulo quanto foi feito. Rio de Janeiro, Paraná, tá bom? Então, eu vou utilizar aqui a função soma-C, sempre começando com igual, soma-C, pressiono Tab para completar. E aqui ele me pede 3 argumentos. O primeiro e o segundo são obrigatórios e o terceiro é opcional. Esse intervalo é o intervalo da pesquisa, ou seja, aonde estão os dados que eu vou procurar. Então, na coluna estado, seleciono o primeiro estado, Ctrl Shift, seta para baixo, selecionei toda a coluna de estado. Agora, o próximo argumento, ele me pergunta quais são os critérios, né? Ou seja, o que você quer procurar nesta primeira coluna? Esta informação, porque aqui eu também posso alterar e colocar o nome do estado para a pesquisa. Então, aqui eu coloquei esta célula B3, que vai servir de argumento para ser procurado dentro da coluna estado. E agora, esta aqui, o último argumento, é opcional. Por que é opcional? Porque se caso a coluna de pesquisa já for de valor, você não precisa passar, né, outra coluna, e sim somente a primeira coluna onde você está pesquisando, tá bom? Mas como eu quero somar esses valores, né, correlacionados, ou seja, ele vai entender que essa primeira coluna eu tenho que selecionar no mesmo intervalo, tá? Mesma linha, iniciando até a última linha, finalizando. Olha lá, dá uma olhada, tá? Para ele conseguir relacionar. Então aqui eu vou fechar parênteses e pressiono Enter. Olha lá, São Paulo deu 10.324. Vamos selecionar aqui, ó. Vamos ver todos os São Paulos aqui. Olha lá, 10.324, tá certo? Então você consegue. Eu selecionei esse intercalado segurando Ctrl, tá? Então é isso, tá? Eu posso alterar aqui também, colocar Rio de Janeiro. Pronto, ele atualiza automaticamente, tá bom? Isso facilita bastante sua vida. Agora eu vou mostrar
as funções C e Cs. São funções diferentes, tá? Eu vou mostrar as duas porque, se você não tem a versão 2019 ou mais recente, você não consegue usar a função Cs. Ela facilita algumas questões, tá? Nas versões mais novas. Porém, se você não tem a versão 2019 ou mais recente, então você vai usar a função C. Tá? O resultado vai ser o mesmo, porém, a forma de utilizar as funções são diferentes. Então vamos lá. Aqui um exemplo que eu tenho um horário, tá? 13 horas, eu vou até mudar aqui daqui a pouco para poder testar as funções, tá? 13 horas. Eu quero obter aqui uma saudação, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com esse horário. Então é o seguinte, antes de mostrar a função C, eu vou mostrar a função hora, tá? Porque eu tenho que pegar somente a hora, porque nessa célula tem hora, minuto e segundos. Então eu tenho que fazer isso, ó, utilizar a função hora, passar como argumento a hora em questão, pressiono Enter, para retornar somente a hora, o número da hora, para que eu consiga fazer a validação. Então eu vou começar aqui de novo, agora a função C. A função C possui 3 argumentos. O primeiro deles é o teste lógico, ou seja, você vai testar se algo é verdadeiro ou falso, né, para que seja tomada uma decisão. Mostrar um conteúdo ou utilizar outra função C encadeada ou aninhada. Então, eu vou utilizar aqui, ó, hora, se esta hora for menor do que 12, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar bom dia. Como eu vou colocar um conteúdo que vai ser retornado na célula, eu devo colocar entre aspas, tá? E é claro, esse conteúdo sendo texto, tá bom? Se fosse número não precisaria. Então coloco entre aspas, bom dia. Então eu estou utilizando aqui, ó, o segundo argumento. Se o teste lógico for verdadeiro, mostre isso, ou seja, bom dia. Só que eu preciso mostrar bom dia, boa tarde, boa noite. E a função C, usando apenas uma função C, você consegue mostrar duas opções. Se for verdadeiro, bom dia. E se for falso? Então sobra outras duas possibilidades, que seria boa tarde e boa noite. Então para isso eu devo utilizar outra função C aninhada, fazendo mais um teste lógico, o mesmo teste lógico. Se a hora da célula C6 for maior do que 18, então é uma forma de eu conseguir fazer o teste. Eu testo o primeiro intervalo, que é bom dia, e vou testar o último intervalo, porque se não for nem o primeiro nem o último, só pode ser o do meio, que é boa tarde. Então, se for maior do que 18, só pode ser boa noite, ok? E aqui eu vou utilizar o seguinte, o argumento ser falso da segunda função C, porque se não for bom dia, não for boa noite, só pode ser boa tarde. Tá? Pelos horários que eu coloquei aqui, eu defini. Esse fecha parênteses, estou fechando a última função C. Eu sempre vou fechar a última que eu abri. Então, se eu abrir a função C por último, ele mostra até uma cor diferente, né, vermelho. E se eu fechar de novo, eu estou fechando a primeira função C. Então, é assim, eu tenho que fechar todas as funções. Pressiono Enter, aparece ali boa tarde. Eu vou deixar para testar daqui a pouco, tá? Vou fazer a função Cs aqui. A função Cs, ela é um pouco diferente. Eu vou utilizar aqui Cs, tá? Como eu tenho a versão mais recente, eu consigo utilizá-la. Se você tiver uma versão abaixo da 2019, você não vai conseguir, tá? Não vai aparecer a função porque naquela versão não tem. Então a função Cs, ela trabalha com um conjunto de argumento. Os dois primeiros são obrigatórios. Tá? Teste lógico 1 e valor se verdadeiro 1. Ou seja, se for verdadeiro o primeiro teste que eu fizer, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar aquilo que eu decida mostrar. Então vamos lá, vamos fazer aqui o exemplo. Eu vou utilizar aqui a função hora para conseguir extrair somente o número da hora. Se essa hora for menor do que 12, eu vou definir o primeiro valor se verdadeiro. Se isso for verdadeiro, eu coloco lá bom dia. Agora, os outros dois pares, teste lógico 2 e valor se verdadeiro 2. Então, aqui eu devo fazer o segundo teste, tá? Então, é como se tivesse mais ou menos uma função C dentro da outra, em relação à função C que eu mostrei agora, tá? Então, por isso que essa função Cs está no plural, né? Como se fosse várias funções Cs aninhadas, tá? Então, eu vou colocar aqui de novo a hora desta célula, se for menor do que 19. Poderia colocar menor ou igual a 18 também, tá? Eu estou mudando um pouquinho a lógica, mas poderia fazer também no mesmo formato. Então, se a hora for menor do que 19, o que acontece? Eu vou colocar aqui, boa tarde.
Por que eu estou fazendo assim? Eu estou seguindo uma sequência para que eu consiga visualizar, já que eu tenho apenas uma função, se eu vou passando. Se for menor do que 12, depois o próximo marco seria 19, então se for menor do que 19, tá? Então se for menor do que 12, ele já mostra isso e finaliza a função, tá? Não utiliza os próximos argumentos. Então se não for menor do que 12, ele passa para o próximo. Se não for menor do que 19, ele passa para o próximo. Tá? A lógica aqui dessa função CES é mais interessante dessa maneira. E vou utilizar aqui mais um par de argumento, teste lógico, mais o valor se verdadeiro. Então, vou colocar aqui hora, essa hora aqui, fecho parênteses, se for maior ou igual. Então, aqui eu posso colocar o restante, porque agora eu tenho um intervalo das 19 até as 23 horas. Tá? Então, se for maior ou igual a 19, e se isso for verdadeiro, o que eu faço? Mostro o valor ser verdadeiro. Boa noite. Fecho parênteses e pressiono Enter. Aqui eu tenho, né, boa tarde para os dois. Eu vou mudar aqui, vamos lá, vamos colocar 20 horas, tá? Coloco aqui 20 horas, sem colocar certinho. Boa noite. Vamos colocar 5 horas. Bom dia, tá? Vou colocar meio-dia. Boa tarde. Se eu colocar 23 horas, boa noite. Tá bom? Então é assim que funcionam as duas funções, tá? Eu estou passando relativamente rápido, considerando que você pode pausar o vídeo e assistir quantas vezes quiser, tá bom? Vamos para a próxima função. Bom, agora eu vou mostrar a função conte-c. Nessa função, ela tem um ponto, tá? Conte.c. Ela é utilizada para contar valores com uma condição, tá? Contar valores específicos. Então aqui eu tenho uma planilha de frutas, tá? Essas são as vendas que aconteceram com essas frutas, né? E eu quero saber quantas vendas foram efetuadas de cada fruta. Então aqui eu quero o valor, banana. Quantas vendas aconteceu de banana? Então vamos lá, coloco aqui a função conte.c, tá? Conte.c, e aqui são dois argumentos. O primeiro deles, intervalo. Ou seja, é esse intervalo onde possui as frutas que eu quero contar, tá? Quantas? E o segundo argumento, também obrigatório, eu coloco lá os critérios, tá? No meu caso, o critério é banana, ou seja, está nesta célula, que eu posso também alterar. Fecho parênteses, pressiono Enter, uma banana, tá certo? Quando eu clico aqui, olha só que interessante, eu tenho essa seta, talvez você já saiba fazer. Se caso você não souber, tá, que é a validação de dados, eu vou deixar aqui na descrição o link da aula que explica com detalhes este recurso, tá bom? É a lista suspensa, a validação de dados. Então eu vou escolher aqui abacate. Bom, foram feitas 2 vendas de abacate. Vamos ver outra aqui. Manga, 3 vendas de manga. Então todas aqui, tá certo? Assim que funciona a função conte-c. Agora vamos falar proc-v e proc-x, tá? Essas duas funções também, elas são equivalentes, porém a função proc-v ela é mais antiga do que a proc-x. A proc-x está disponível a partir da versão 2021, ou seja, o Office 365, a versão mais recente, tá bom? Mas se você não tiver, você consegue utilizar a função proc-v. Então vou mostrar aqui para você essas duas funções. Então aqui nós temos uma planilha com vendedores, quantidade vendida, produto, categoria e assim por diante. Eu quero trazer somente esses dados, ou seja, a função proc, tanto faz como v ou x, o objetivo dela é procurar, ou delas, né? É procurar dados em uma lista, tá bom? Uma lista vertical, tá? Então aqui você tem uma planilha, eu quero trazer somente a quantidade vendida e a comissão, tá? O vendedor, quantidade vendida e comissão. Então eu quero somente esses dados aqui. Então aqui eu consigo selecionar, vou selecionar aqui o nome do vendedor para que seja mostrado os dados que eu quero. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar o seguinte. Eu não precisaria colocar, tá? Só vou repetir esse dado aqui e aqui também. Tá certo? Então quando eu altero aqui, já muda os dois dados aqui, porque eu vou fazer nessas duas linhas. A primeira eu vou usar o proc-v. Então vamos lá, segunda proc-x. Então, vamos começar aqui. Então igual a proc-v, certo? E aqui são esses argumentos, o valor procurado, ou seja, o que eu estou procurando? Este valor. Vou procurar vendedor aqui na minha matriz, na minha tabela. Então agora eu vou passar o segundo argumento, a matriz da tabela, ou seja, onde estão os dados de pesquisa. Então vou selecionar aqui a minha planilha inteira, independente de quantas linhas tiverem.
O próximo argumento é número do índice, ou seja, qual das colunas que eu quero retornar o dado. Então, no caso, a quantidade vendida. Então, é a segunda coluna, tá? Vendedor é a primeira, quantidade vendida é a segunda. Então, coloca aqui o número 2. Ponto e vírgula, e aqui eu posso dizer qual é o tipo de correspondência que ele vai fazer. Então, é a correspondência exata. Eu posso colocar aqui falso ou zero, tá bom? Que é a mesma coisa. Pressiono Enter. Pronto, 25. Marcos Oliveira, está aqui. Marcos Oliveira, 25. Tá bom? Então, eu vou passar a comissão. Vou fazer de novo aqui. PROC-V. Tá? Tem algumas formas que você consegue otimizar a fórmula PROC-V, para que você consiga fazer mais rápido, arrastar para a direita, para baixo. Tá? Eu vou deixar também aqui na descrição alguns detalhes extras. Na verdade, eu vou deixar uma playlist falando só de PROC-V para você, tá? Com bastante detalhe. O valor procurado é esse. A matriz, a minha planilha, número do índice, comissão. Então, é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta coluna. Então, passo aqui o número 6. E aqui eu vou passar 0 só para você ver que funciona também, a correspondência exata. Tanto faz 0 ou falso para a correspondência exata. Deu 0,08. Vamos entender aqui, ó. Marcos Oliveira, 8%. É que aqui nesta célula não tem o formato de porcentagem. Então, apenas aplico aqui formato de porcentagem. Então, aqui eu acabei de utilizar a função PROC-V, agora a PROC-X, que ela é mais nova. Então, vamos lá. Igual PROC-X. O primeiro argumento é o valor que está sendo procurado. Beleza. Continuo a pesquisa, ou seja, a matriz de pesquisa qual é? Ou seja, onde está o dado que eu vou procurar? Vou selecionar esta coluna. O próximo argumento, também obrigatório, é matriz de retorno, ou seja, o que eu quero retornar caso encontre quantidade vendida. Então, esta coluna, quantidade vendida. Esses outros argumentos, tá, são opcionais, tá certo? Eu vou passar esse argumento aqui também, tá, que é o se não foi encontrada, eu posso colocar aqui, não existe. E vou passar também o tipo de correspondência exata. Bom, a última eu não vou mostrar, mas com isso aqui você consegue fazer praticamente qualquer coisa. Vou deixar também uma função aqui, PROC-X, uma aula do PROC-X para você assistir. Fecho aqui, pronto, tá? Tenho lá o valor 25. Vou repetir aqui, PROC-X, o valor a ser pesquisado é esse. Na matriz de pesquisa é essa daqui, que são os vendedores. Matriz de retorno agora é a comissão, certo? E agora, se não for encontrado, colocar aqui não existe. Sempre entre aspas, tá? Correspondência exata, fecho parênteses. Pronto, a mesma coisa, eu venho aqui e defino formato de porcentagem. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui na descrição também um e-book que eu fiz desde a diagramação e o conteúdo especialmente para você, tá bom? Para você baixar aí gratuitamente. Vou deixar também os vídeos de apoio a essa aula para que você fique fera aí no Excel. E se você quiser mergulhar de cabeça no Excel, eu vou deixar também um link aqui na descrição, no curso completo e atualizado para você. Eu vou deixar aqui o vídeo de lista suspensa, tá? Para você entender, para você aprender dessa lista que eu criei aqui, ó, tá bom? Eu vou deixar também para você aprender. E tem outros tipos de lista que você, olhando no canal, você também vai encontrar, tá bom? Deixe seu like, inscreva-se no canal e não deixe de tocar no sininho. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam aprender.